Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer mais uma dica para você. Mas antes, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e ao final do vídeo, se você curtiu, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, neste vídeo, eu quero mostrar para vocês como nós podemos gerar planta baixa, cortes e fachadas de um desenho desenvolvido no SketchUp e levar para o AutoCAD. Qual é a diferença em utilizar o Revit e o SketchUp? O SketchUp ele é um programa mais prático, mais simples, mais artístico. Já o Revit ele é um software mais técnico e necessita de mais tempo de treinamento. Para que você consiga elaborar um projeto rico graficamente, é necessário um maior tempo de treinamento. Já o SketchUp não. Com algumas dicas, você já consegue desenvolver alguns desenhos. Outra vantagem do SketchUp é a biblioteca virtual 3D Warehouse, onde nós temos diversos componentes, inclusive de fabricantes, e isso ajuda a enriquecer o nosso desenho. Diversos escritórios de arquitetura e de interiores já estão mudando a metodologia de desenho. Antes, era desenvolvido primeiro o projeto arquitetônico no AutoCAD e depois exportado o arquivo para daí sim ser feito a modelagem no SketchUp. Nos dias de hoje, não. É possível a gente desenvolver a partir de croquis, estudos preliminares, a volumetria de uma edificação e depois retirar as informações e exportar para o AutoCAD, onde serão feitos os ajustes finais e posteriormente a plotagem. Legal? Vamos lá então conferir como nós fazemos para exportar os desenhos gerados no SketchUp para o AutoCAD? Pessoal, então já estou aqui com o SketchUp aberto e tenho uma casa aqui, uma volumetria que eu vou utilizar como exemplo para mostrar para vocês como gerar a planta baixa, o corte e fachada, tá? Então o primeiro passo é o quê? Você tem que visualizar aí na tua tela do SketchUp se você tem essa barrinha aqui, ó, que é para gerar as seções, né? Então, plano de seção. Na verdade, aqui no SketchUp, ele não trata como corte, e sim como seção. Se você não tem aí disponibilizado essa barra de ferramentas, basta você clicar aqui ó, em visualizar, barra de ferramentas, e daí selecionar então seção. Ela está aqui embaixo, marcou, posicionou. Então você vai posicionar a tua barra de ferramentas das seções aqui, em qualquer lugar, e podemos já começar a gerar então. Eu vou clicar no botão aqui do plano de seção. Repare que o meu mouse agora ele está com uma lâmina aqui, né? Então ele está pedindo para eu posicionar essa lâmina, né, para fazer o corte. Então eu tenho que deixar na horizontal, porque nós vamos fazer primeiro a planta baixa. Cliquei. Repare que ele fez então essa lâmina, está em laranja, e abriu essa caixa aqui de diálogo, né? Então ela está pedindo para eu colocar um nome. Vou colocar aqui planta baixa. Planta baixa. Abaixo ele pede um símbolo. Vou colocar aqui PB, certo? E daí vou clicar em OK. Cliquei em OK. Legal. Repare que ele já está cortando aqui um pedacinho, né? Eu vou posicionar então essa minha lâmina. Vou selecionar ela. Repare que ela ficou azul. Então vou selecionar essa lâmina. Ela ficou azul. Vou pegar o comando mover, aqui do lado esquerdo. Clico em qualquer lugar e movo então no eixo azul. Então vou posicionar essa lâmina de uma maneira que ela corte as paredes, janelas e portas. Então aqui está perfeito. Cliquei. Se eu for olhar então a vista superior, ó, eu tenho essa situação aqui, certo? Mas eu vou mover mais. Eu vou fazer a planta baixa do pavimento inferior, onde a gente tem mais aberturas ali. E corta também a escada. Então aqui está uma posição boa. Vou sair. Agora eu vou clicar nesse primeiro botão aqui, ó, exibir planos de seção. Quando eu clico nele, repare que ele desmarcou e também sumiu a nossa lâmina, né? O nosso plano aqui horizontal, tá? Agora eu vou posicionar então na vista do alto. Então é necessário também que você tenha essa barra de ferramentas aqui chamada exibições, onde você vai ter as vistas do teu projeto. Nesse caso, se você não tiver, você vai aqui em visualizar, barra de ferramentas, a mesma coisa, marca exibições. Então aqui nós vamos ter perspectiva, vista do alto, vista frontal, lateral, direita,
a posterior e a lateral esquerda. Eu vou colocar aqui na vista de topo, mas veja só, ela não está numa vista ortogonal, né, para a gente poder gerar. Ela está nos dando aqui, ó, uma profundidade. Então, o que nós teremos que fazer? Mudar a câmera. Então, a gente precisa vir aqui no menu Câmera e selecionar Projeção Paralela. Agora sim, ela está numa planta baixa ortogonal. Então, repare que nós temos aqui as aberturas e assim por diante. O que vocês vão fazer? Qual é o próximo passo? Então, o próximo passo agora é você visualizar o que você quer exportar. Por exemplo, eu quero todo o terreno. Depois eu posso limpar lá no AutoCAD, certo? Então, agora eu venho no menu Arquivo, vou em Exportar, Gráfico 2D. Então, aqui está na pasta Downloads, onde eu vou salvar. O nome do arquivo eu vou colocar como planta baixa. E atenção, aqui é muito importante o tipo do arquivo que você quer exportar. Então você vai deixar marcado DWG to AutoCAD. Se você clicar aqui em opções, você vai reparar, ó, qual é a versão do AutoCAD que ele vai exportar. É no Release 14, né, que é o mais antigo. Então você pode escolher aqui outras versões, né. Eu vou deixar aqui na versão 14 mesmo, só vou dar um OK. E agora eu vou clicar em exportar. Legal, está exportado então o arquivo. Aqui no AutoCAD eu vou em abrir e vou selecionar aqui Downloads. Repare que já apareceu ali planta baixa. Seleciono o arquivo, clico em Open. Olha só, então surgiu aqui o nosso desenho, tá? Agora, o que você deverá fazer? Configurar os layers, né? Você poderá especificar o texto, poderá cotar e assim por diante. Mas o legal dessa exportação do SketchUp para o AutoCAD é o nível de detalhamento, principalmente das aberturas. Legal? Quero chamar a atenção de vocês também para um outro detalhe. Se eu clicar aqui, ó, nesse segmento de reta, repare que ele vai estar solto, né? O que acontece? Quando o AutoCAD ele exporta, então ele não deixa em linha única, né? Ele vai sempre deixar em segmentos. No caso da linha externa da parede aqui, ela vai ser uma só. Por quê? Não tem nenhuma outra linha fazendo intersecção com ela. Então é necessário que no AutoCAD você faça esses ajustes. Legal, então foi exportada a planta baixa, agora a gente vai gerar um corte. Então agora eu vou fazer o quê? Vou novamente lá no menu câmera e vou voltar em perspectiva. Agora vou selecionar novamente o plano de seção e vou posicionar o meu corte aqui nessa lateral. Posicionado, ele vai pedir novamente. Qual é o nome? Vou colocar então corte BB, que é o corte longitudinal. E o símbolo, vou colocar como BB. Vou dar um OK. Agora basta eu selecionar a lâmina e fazer o movimento aqui para ajustar o meu corte. Eu quero deixar aqui cortando a escada, a churrasqueira, algumas paredes e algumas portas. Posicionei. Vou agora desabilitar então a minha lâmina. Então clico aqui, né, no exibir plano de seção, ela vai desaparecer. E agora vou posicionar a minha vista. Então vou deixar aqui na minha vista esquerda. Olha só. Repare que ele está nos dando a profundidade dos ambientes. A gente não quer, a gente quer esse desenho aqui chapado, né, ortogonal. Então eu vou no menu câmera, projeção paralela novamente. Legal, chapou o desenho, ó. Agora eu não vejo a profundidade. Posiciono o que eu quero exportar. Vou no menu arquivo, exportar, gráfico 2D. Vou colocar então corte BB. Clico em exportar. Legal, está exportado. Agora vou lá no AutoCAD. Aqui no AutoCAD eu vou novamente em abrir. Ele já foi direto para a pasta Downloads e apareceu aqui, ó, corte BB. Seleciono o corte, clico em Open. Ok, está exportado então o meu corte. A mesma coisa da planta baixa vai funcionar aqui para o corte. Você vai ter que ajustar as linhas conforme os layers, né? Fazer a limpeza de alguns elementos e fazer alguns detalhamentos. Quanto mais completo tiver o desenho lá no SketchUp, menos trabalho você vai ter aqui no AutoCAD. Agora repare o seguinte, que aqui em cima eu tenho abas, ó. Uma aba chamada planta baixa, outra aba chamada corte BB. O que acontece? Para eu ter todos os desenhos de um projeto no mesmo arquivo, então eu preciso selecionar todo o desenho, dar um Ctrl C, ir lá na aba onde eu quero deixar todos os desenhos num único local e dar um Ctrl V.
Beleza, ó, então a planta baixa e o corte já estão no mesmo arquivo. Agora nós vamos fazer a fachada. Voltei para o SketchUp, vou alterar então o modo de perspectiva. Voltei para o modo perspectiva. Vou habilitar a minha lâmina. Habilitei a minha lâmina. Vou deletá-la, não vou usar mais. E agora eu vou fazer a fachada. Mas na verdade a minha fachada eu vou fazer com esse portão aqui, ó, pegando toda essa frente, tá? Não vou precisar da lâmina de corte. Se eu quisesse fazer a fachada somente da casa, aí eu precisaria utilizar o plano de seção, posicionar no local, né, entre o portão e a casa e fazer os ajustes necessários. Eu só vou aqui na barra de ferramentas, exibições e clicar em frontal. Olha só, ele já posicionou a parte frontal do projeto. Então eu tenho que mudar a câmera agora. Então vou no menu câmera, seleciono projeção paralela, chapou o desenho novamente, posiciono o que eu quero, vou no menu arquivo, exportar, gráfico 2D e digito aqui fachada. Ele já está em extensão DWG, clico em exportar. Ok, está exportado então essa minha fachada ou elevação. Novamente apareceu aqui na pasta da Allutz, então seleciono fachada, clico em Open. Legal, está exportada a fachada. Olha só. Então agora basta aplicar achuras, tratar o desenho, né, cotar e assim por diante. Bom, então esse é o resultado final. Depois de eu exportar, trazer para o AutoCAD, aí eu faço todo o acabamento do desenho. Como vocês podem reparar aqui, ó, inclusive detalhamentos e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima.